Amém? Graças a Deus. Amém, irmãos. Hoje nós vamos continuar em 2 Samuel capítulo 11. E os irmãos viram que no estudo que está disponibilizado para vocês, do livreto, tem um capítulo específico, o capítulo 6, que fala do pecado de Davi. Hoje a gente vai tentar seguir ele, para que os irmãos tenham esse referencial do livreto. O meu tá, vai ser 2 Samuel 11. Amém? Amém. Amém. Todos encontraram? Amém. 2 Samuel, ele fica logo depois de 1 Samuel. Não sei se eu ajudei os nomes. Nós paramos bem no início, até porque nós, na segunda-feira, falamos um pouco sobre o contexto do pecado de Davi, lá em 1 de Timóteo, onde justamente aprendemos sobre o amor ao dinheiro e as consequências que a gente tem vivido nos dias atuais. Justamente, desde jovem nós somos ensinados nas escolas, no nosso ambiente familiar, que talvez não seja mais bíblico possível em alguns casos, que nós devemos buscar correr atrás de bens materiais, buscar correr atrás de uma suposta independência, e infelizmente as pessoas crescem dessa forma. No caso de Davi, nós vimos como, quando ele era mais jovem, quando ele estava passando por um período de dificuldade, até o estabelecimento do reino, ele se manteve fiel ao seu chamado, mas de repente tudo isso muda quando Davi resolve decretar férias para si. E é importante que a gente entenda que o cristão, ele nunca tira férias. É interessante a gente perceber nesse período, né, de festividades, carnaval, as igrejas evangélicas, algumas, elas fazem os chamados retiros, na sua grande maioria buscando um público mais jovem, né? E nesses retiros acontecem coisas absurdas, às vezes até pior do que a gente vai ver no mundo. E tudo isso porque essas pessoas resolvem decretar para si um afastamento da batalha sem nenhum tipo de autorização de Deus. Então, o contexto da guerra espiritual é que ela começa quando a gente se converte e ela só termina quando a gente chega no céu. Não tem descanso. Então, pastor, e nós como cristãos, a gente não pode viajar e passar um tempinho assim, né, de boa? Até pode, irmãos. Só que assim, se você realmente for um cristão, esse tempinho não vai ser tão de boa quanto você imagina, né? O que a gente precisa entender é que as coisas que funcionam com os não cristãos, elas não vão funcionar com os cristãos. Então, é isso que o apóstolo Paulo tenta nos ensinar em algumas passagens, quando ele vai dizer que tudo se fez novo. O Senhor Jesus, inclusive, fala isso a Nicodemos, sobre a importância do novo nascimento. Jesus, em outra passagem, falando também do mesmo assunto, ele vai dizer que a gente não pode colocar vinho novo. A transgressão de Davi inicia-se justamente quando, aparentemente, né, ele está achando que já fez demais e que agora ele precisa de um descanso. Eu queria até abrir um parêntese, porque também tem se tornado uma notícia muito comum no meio evangélico, essa ideia de que pastores estão sofrendo, né, de uma espécie
de enfermidade psicológica, psiquiátrica, não sei, certo? Burnout, né? Então, o que seria? A pessoa está estafada pelo trabalho e aí ela entra numa espécie, né, de declínio, onde não consegue fazer talvez até as coisas normais e precisa de um afastamento. E a gente já conversou sobre esse assunto, até quando a gente falou de um pastor famoso que foi diagnosticado com essa enfermidade um pouco antes dele se afastar, não foi? Dos púlpitos. E já aprendemos na Bíblia que as experiências pessoais, elas não podem mudar o que a gente acredita. É o que a gente acredita que tem que se adaptar, é o que são as promessas de Deus, é a palavra de Deus que tem que nos ajudar a interpretar as nossas experiências pessoais. Então, um caso específico de pessoas que estão sofrendo, né, por um cansaço muito grande, isso está acontecendo porque elas não estão descansando no Senhor. Porque elas estão carregando fardos que não deveriam, porque elas estão criando expectativas que não deveriam. O próprio Senhor Jesus vai dizer, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que a gente não deveria se preocupar com amanhã. Quiçá me preocupar com daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, o projeto que eu estou iniciando hoje, como é que vai ser. São essas coisas que de fato angustiam essas pessoas e fazem com que elas se sintam sobrecarregadas. Pois a Bíblia nos garante de que se a gente viver cada dia, a gente não vai ficar cansado e nem acabado, né? Então, quando a gente olha para o que está acontecendo com Davi, é importante também essa reflexão, porque a gente tem visto isso, crianças, adolescentes estafados por conta de pesos que são colocados. Quantos adolescentes, né, que ainda não iniciaram a fase adulta, estão carregando os sonhos dos pais? Quero muito que meu filho seja isso. E você coloca tudo aquilo, todo aquele peso, todo aquele fardo na criança, no adolescente, ele não vai suportar isso. E você vai ver que já está começando nessa idade, adolescentes já com esse tipo de transtorno, extremamente fadigados, cansados. E nós, como cristãos, sabemos qual é a causa. Falamos também recentemente, eu até escrevi um artigo mostrando que as ciências humanas, elas podem ajudar, mas muito pouco, porque elas não têm como resolver o problema. Muito, assim, pouco consegue diagnosticar, mas resolver o problema não. A palavra de Deus consegue. Então é preciso que a gente se atenha a isso. Estudando aqui, e está justamente no capítulo 6 de vocês, do livro que eu disponibilizei para vocês sobre a vida de Davi, que vai falar sobre o pecado, a queda e a disciplina e as consequências da transgressão. Esse capítulo do livreto de vocês, ele vai ter como base esse texto que a gente está estudando aqui em 2 Samuel. Eu falei já com vocês até o versículo 3, mas eu vou retomar a partir do versículo 1 para a gente conseguir conectar melhor nosso raciocínio. Amém? Amém. Todos estão aqui? Amém. Amém. O corpo de alguém está aqui, a cabeça está em outro lugar? Aí a gente pode trazer de volta, né? Vamos lá. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E já aqui no versículo 1, a gente percebe o que está acontecendo, né, com Davi. Davi, ele sempre foi um homem de guerra. A gente vê, por exemplo, estamos aqui com a mente, né, fresca do episódio de Davi e Golias. Todo mundo estava com medo de Golias. Davi chega lá e diz: não, aqui, então, se ninguém for lutar, eu vou, né? E Davi também se apresentou como um capitão do exército de Saul, na época que Saul era rei, a ponto de ser feito hinos, né? Saul matou os milhares, Davi matou
a dezenas de milhares, e isso fez com que Saul ficasse extremamente furioso, com ciúme, com inveja de Davi. Então, veja como era Davi e como nós também corremos o risco. A Bíblia vai mostrar algo muito parecido em Apocalipse capítulo 2, quando a igreja de Éfeso recebe uma carta onde ela é exortada por ter abandonado o primeiro amor. E é justamente o que está acontecendo aqui com Davi. O que acontece com Davi é o abandono do primeiro amor. Aqui a palavrinha, eu fiz um estudo do hebraico, porque vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego, mas o Antigo Testamento foi todo ele escrito em hebraico. Ajuda bastante a gente a entender um pouco mais desse texto que tem tanto a nos ensinar. No versículo 1, né, aconteceu, é a palavra yashi, que a gente leu aqui logo no começo, e aconteceu. Essa fórmula no hebraico, ela mostra uma virada. É como quando nós lemos em 1 Samuel capítulo 6, o apóstolo Paulo está falando, cuidado com amor ao dinheiro, porque essas pessoas que buscam isso, elas tropeçam, elas estão caindo. E aí então ele vai e fala para Timóteo, tu porém, ou seja, mostrando uma diferença entre aqueles que estão buscando aquilo que é certo e aqueles que estão buscando aquilo que é errado. Esse texto está fazendo isso também, esse contraponto. Então o escritor de 2 Samuel, ele quer mostrar essa virada, mostrando que Davi havia acontecido alguma coisa no seu interior que ele não estava sendo mais o mesmo. E aconteceu, né? Mostrando que aqui agora algo mudou. E por que eu estou falando isso? O apóstolo Paulo faz uma advertência para todos nós a respeito do perigo de cair. Ele diz, se você pensa estar em pé, então ele está dizendo, você pensa que está em pé, porque você pode nem estar em pé. Quando você pega o Sermão do Monte, você vai ver que o Senhor Jesus apresenta lá o perigo do auto-engano. E ele vai dizer que muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor. E o Senhor vai dizer, não conheço vocês, não entendo porque vocês estão falando dessa forma comigo. Né? Então a importância de você se conhecer, a importância de você saber qual é o seu lugar, quem é você diante de Deus, é o que a gente vai ver aqui. Inclusive no final desse capítulo, se der tempo a gente chegar lá, no final desse capítulo a gente vai ver justamente isso. Davi toma uma série de atitudes, mas aos olhos do povo, Davi não fez nada de errado. Até porque todas as atitudes de Davi foram feitas em oculto. Ninguém sabia, ou quase ninguém sabia. Mas no final do texto vai mostrar que isso que Davi fez não foi bom aos olhos do Senhor. Mostrando que Davi estava sendo visto por Deus, mesmo quando ele achava que ninguém estava vendo o que ele estava fazendo. E o nosso o grande perigo que a gente passa é esse. A gente toma determinadas atitudes, e porque a correção de Deus não vem imediatamente depois, e porque muitas vezes as pessoas não percebem o que a gente fez, ou as nossas pequenas mudanças, né? O nosso afastamento, por assim dizer, do primeiro amor, a gente acha que está tudo bem, e não está. O Senhor está sempre olhando. Por isso o apóstolo Paulo alerta os cristãos da Galácia e diz, olha, cuidado, Deus não se deixa escarnecer, não se enganem, aquilo que o homem plantar, é isso que ele deve esperar colher. Então é isso que a gente já vê aqui no começo do texto. E no tempo em que os reis saem à guerra, e outro fato importante, que se eu não me engano eu não falei na segunda-feira, mas eu queria tocar com vocês aqui hoje, é justamente que quando a gente se afasta dos caminhos do Senhor,
a gente começa, né, a fazer menos até do que os ímpios. Porque vê, os reis ímpios estão saindo para a guerra. E Davi, que era cristão, que era um servo de Deus, não vai. É o que eu tenho falado com os irmãos sempre que posso. Quando a gente olha, né, para o que tem acontecido no cenário mundial, né, todo essa instrumentalização hoje, né, de coaches, de motivadores, né, e a gente vai ver pessoas simples fazendo coisas assim do ponto de vista humano extraordinárias, por meio de esforço, de dedicação, e a gente observa os cristãos na contramão extremamente acomodados. Então, pegando um exemplo, né, que saiu nos noticiários recentes, você vai ver um aluno daqui da Bahia que passou em primeiro lugar no vestibular mais concorrido do Brasil. Isso daí deve ter sido uma resposta do pessoal do Sul e Sudeste que disse que aqui só tem, e também de Águas Claras, que diz que aqui no Nordeste só tem gente preguiçosa e burra, né? Pois é, passou na faculdade deles lá em primeiro lugar. Imagine se aqui o pessoal fosse, né, mais dedicado. Então veja que você vai ver uma outra moça que passou 6 anos se dedicando ao Enem, não conseguia passar e conseguiu passar, acho que em primeiro lugar na faculdade aqui. Não foi isso mesmo? 6 anos, imagine. 4ª, 5ª tentativa, alguém estava dizendo, você vai continuar tentando? Já podia ter escolhido outra coisa, né? E a pessoa 6 anos e aí passou em primeiro. Então as pessoas afastadas de Deus, algum desses aí, outro dia até, acho que foi um desses que botou Deus e botou o curso, né, e a faculdade, eu não sei, não vou julgar, né? Mas é importante que a gente veja pessoas normais, pessoas que não estão alinhadas com as promessas divinas, estão aí se esforçando e atingindo coisas do ponto de vista do mundo. E os cristãos, que têm um alvo muito melhor, que têm uma recompensa extraordinariamente superior, não querem fazer nada. É por isso que a exortação do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios foi exatamente nesses termos. O apóstolo Paulo usou o exemplo do atleta, quando nem tinha esse cenário que a gente tem hoje. Os Jogos Olímpicos era uma coisa bem reduzida lá na Grécia, e o apóstolo Paulo já dizia em 1 Coríntios 9, o atleta em tudo se domina, ele tem uma vida extremamente limitada, porque ele tem um objetivo que ele quer atingir: ganhar uma modalidade, receber a coroa. E de repente, o cristão que tem uma recompensa infinitamente superior não quer se esforçar para nada. Quando o Senhor Jesus diz, olha, o teu olho te faz pecar, arranca. O Senhor Jesus vai dizer, olha, para entrar na porta do céu, esforçai-vos. E a palavra que ele usa no Evangelho de Lucas, se não me engano, é a palavra agonizai, mostrando um esforço que beira o desfalecimento. Você vai ver pessoas hoje, se você está atento às notícias, também se não tiver, pessoas que estão morrendo na prática de atividades esportivas. Recentemente, eu acho que um empresário, um João Pessoa, Paraíba, estava fazendo uma maratona, uma meia maratona, perto de concluir, caiu e morreu. Porque essas pessoas, elas estão correndo atrás de objetivos que elas colocaram para si, e elas estão dispostas a ir até as últimas consequências. E o cristão fica bebendo água, tomando um cafezinho e cochilando. Querendo saber qual vai ser o lanche depois. Se domingo vai ter culto ou não. Então é isso que a gente tem que entender, o cuidado. Por quê? Porque se você está assim, dando essa atenção tão pequena à sua alma, sabe quem está muito feliz? O diabo está super feliz com a sua postura. Ele está inclusive dizendo assim, continue trabalhando para mim. Porque os falsos crentes, os crentes imaturos, estão trabalhando para ele. Veja o que o apóstolo Pedro faz com o próprio Jesus. Dá um conselho diabólico.
E Jesus vai dizer para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das ambições humanas. Então é preciso que a gente trate com seriedade e que a gente tenha uma cobrança maior em relação ao nosso cristianismo. Por quê? Porque se você não quer ser crente, irmão, de boa, o que não falta é religião para você seguir. Tem aí, né, para todo que é gosto, tem até o ecumenismo, né? Olha, eu sou tudo agora. Mas se você quer seguir o cristianismo bíblico, histórico, sem esforço, é impossível. É por isso que aqui mesmo na nossa realidade, nós somos um grupo extremamente pequeno, né, comparado com outras igrejas, mas mesmo nesse grupo pequeno, a maioria da igreja é reprovada aos olhos de Deus. E eu estou falando isso só diante do que a gente vê, nem estou supondo internamente. Porque quando a gente vê pessoas que não estão contribuindo, que não estão frequentando, são coisas externas, que você podia até estar fazendo sem estar em Cristo. Agora, você está em Cristo e não está fazendo essas coisas, é impossível. E aí você vê que essas pessoas já estão reprovadas, mas ainda assim continuam. E o problema não é continuar, o problema é continuar do mesmo jeito. Que a gente tem que continuar, mas como foi que aconteceu com Davi? Se arrependeu. E se entregou à disciplina do Senhor. Então é preciso que a gente tome cuidado. Nós vivemos numa época extremamente permissiva, onde as igrejas, elas têm meio que adocicado o Evangelho. Spurgeon já dizia isso há 200 anos atrás. O Evangelho não é o docinho do mundo. Nós somos o sal da terra. Então é preciso que a gente retome, né, essa cobrança em relação a gente, né, entendendo que fique tranquilo, você não vai ficar borneado se você se cobra mais. Porque quando você se cobra mais, a graça do Senhor te fortalece. Mas quando você se cansa de fazer coisas erradas, a graça do Senhor não tem nada a ver com isso. Você está cansado pelas suas escolhas erradas. Então, cuidado. Continuando, nesse versículo 1, nós lemos em hebraico Lit Shuvat Ha-Shana. A ideia aqui é o ciclo. Começou agora todo mundo a fazer as coisas que deveriam fazer, menos o crente. Os ímpios entendem o que tem que fazer. E o crente? Então, tem algumas pessoas, estou falando porque eu tenho isso em casa, né? Meu filho ano passado, minha filha esse ano, estão no último ano do ensino, chama fundamental, né? Médio, não sei lá, médio, né? Pois é, e aí ficam extremamente preocupados e ocupados em fazer uma rotina de estudo. Diminui vertiginosamente lazer e essas coisas, porque estão, né, querendo um objetivo, passar em alguma faculdade cuja aprovação é difícil, né, por assim dizer, e se esforçam. E os crentes, em relação à edificação das suas almas, não querem fazer nada. Por exemplo, irmãos, de maneira bem honesta e simples aqui, para a gente passar daqui e ficar batendo, né, na mesma tecla. Quantas horas você estudará a Bíblia essa semana? Alguém estudou a Bíblia mais de 5 horas? Amém. Tá vendo, o irmão? 5 horas. Mas vamos imaginar, são 7 dias por semana. Alguém estudou mais de 7 horas por dia a Bíblia? Supondo que você só tenha separado 1 hora do seu dia para estudar. Você já teria estudado 7 horas a Bíblia se você tivesse estudado 1 hora por dia, de forma, né, organizada e metódica. 1 hora por dia. É o que as pessoas gastam no celular vendo bobagem, às vezes 2, 3 horas no celular vendo bobagem, e não passam 1 hora estudando de forma, né, organizada a palavra do Senhor. Vai crescer como espiritualmente? Então, 1 hora estudando, 1 hora orando. Alguém passou 7 horas orando essa semana?
Amém? E, 2 horas fazendo o que você aprendeu na oração e na leitura da Bíblia. Isso é o mínimo. Você acha que você vai crescer espiritualmente como? Eu frequento um lugar extremamente pecaminoso chamado academia. E você vê lá pessoas que entram ano, sai ano e o corpo continua da mesma forma. Cilíndrica. Sincero. E arredondada. E aí você, mas por quê? Não entendo, é porque é meu metabolismo. Aí você dá uma observada, a pessoa passou 50 minutos na academia. Desses 50 minutos, efetivamente treinando, não foi nem 5. Conversando, atendeu o celular, bebeu água, subiu, desceu, falou da vida dos outros, comeu um lanchinho. Mas efetivamente um treino de 5 minutos. Aí você fala, e você fez cardio? Não, cardio não tenho tempo para isso. Não entendo porque eu não emagreço. Eu venho todo dia. Era melhor não vir. É verdade. Se não for para fazer o que tem feito, o que tem que ser feito, não venha. É exatamente isso que Jesus fala. É exatamente isso que Malaquias ensina em relação ao culto. Se for para adorar a Deus de uma forma que Deus não quer ser adorado, então nem venha. O Senhor Jesus vai dizer, se for para você buscar desse jeito, é melhor não buscar, porque se você só ouve e não pratica, você é semelhante ao homem insensato. Qual é o destino do homem insensato? A destruição. É isso que a gente está vendo aqui, porque o cenário de Davi ainda é um cenário extremamente otimista, que é o cenário que eu estou tentando acreditar hoje, que diante da exortação, nós vamos nos arrepender e nos corrigir. Amém. Mas o que a gente às vezes tem percebido vai exortação, vem Naamã, vem Jeremias, vem entre Isaías, vem os profetas tudo. Pega, Jesus. Elias, Eliseu, é tanto profeta que você até se perde. E exortação, a pessoa não aguenta mais ser exortada, então se corrija. Glória a Deus. Porque a exortação ainda é o amor de Deus. Glória a Deus. Davi foi só Naamã, já foi. A gente vê Jeremias, entre Isaías, sai, já entra aí, reserva, Oséias, Naum, Abacuque, Sofonias, Zacarias, Ezequiel, Daniel, a equipe toda. Aí quando a gente está meio que... Moisés, vamos obedecer. Não é possível. No meio não vai. Então vamos falar da palavra, o próprio Jesus exortando. Ainda fica com raiva. Eu agora estou com esse negócio de ficar lendo russo. Coisa de gente maluca, né? E eu tinha falado para vocês de Tolstói. Eu estava estudando agora Dostoiévski, que é outro escritor famoso. E ele também fala dessas questões. E ele tem um livro muito famoso chamado Irmãos Karamazov, se não me engano. E um capítulo desse livro, ele vai falar justamente na visão dele, de um dos irmãos, se eu não me engano, é uma espécie de ficção, Jesus vindo uma segunda vez na Terra para tentar ajudar o pessoal. Matam ele de novo. Ele é julgado de novo, condenado, morto. Você acha que se Jesus viesse agora e entrasse numa dessas igrejas, pregasse o Sermão do Monte, o que é que ia fazer com ele? Eu não estou falando no mundo, eu estou falando na igreja. Se ele entrasse nessas igrejas aí famosas e fizesse um sermão como ele fez em Mateus 23, o que você acha que ia acontecer com eles? Os pastores hoje têm segurança, irmão. Armado. Então, é preciso que a gente entenda tudo que está acontecendo com Davi aqui, por mais feio que seja o que ele fez aqui, ele foi exortado a se arrepender. E a gente? Então, o perigo de você tentar salvar a si mesmo.
Não, estou muito cansado, então eu tenho que descansar. Não, você está muito cansado? Vá orar. Não é isso que a Bíblia ensina. Eu estou falando alguma coisa. Se tiver errado, irmão, por favor, me corrija. Mas na Bíblia ensina que se a gente está cansado, a gente descansa. Não, a gente vai buscar no Senhor. Vinde a mim, todos os que estão cansados. Ah, não, acho que eu vou dar uma passeada na orla. Uma água de coco. Dar um mergulho no mar. Olha no cabelo. E não tem problema, irmãos. O problema é você buscar refúgio nesses lugares. Porque o nosso refúgio é só o Senhor. O nosso refúgio não pode ser o mundo. E nem as coisas do mundo. Agora, frequentar esses lugares com ordem decente, você não tem problema. Mas o problema é quando você troca a fonte de água viva por cisternas rotas que não podem reter água. Então é o que Davi faz aqui. E com ele os seus servos e todo Israel. Versículo 1 ainda. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E o texto aqui em hebraico, vê Davi Yoshevet, significa o quê? O povo de Deus, sem líder agora. Deus está dando vitória ao povo. Mas o líder do povo de Deus, o líder que Deus escolheu, agora, e é exatamente isso que significa, vê Davi Yoshevet, mas Davi ficou sentado. Todo mundo está em pé, andando, batalhando, correndo, e Davi sentado assistindo. Hoje a igreja evangélica virou isso. Você pergunta qual é o seu ministério? Não, meu ministério é cadeirante. Você fala, cadeirante, você tem um problema de locomoção? Não, eu fico sentado ouvindo. Eu fiz até assim, eu faço até assim com a cabeça de vez em quando, né? Que é para poder fingir que estou participando. E faz alguma coisa depois? Não, só ouço. Fico sentado e ouço. Mas ouve mesmo? Não, eu finjo que eu ouço. A cabeça está em outro lugar. É o que Davi está fazendo aqui. Então não é uma ociosidade apenas. É um ato voluntário de abandonar a batalha. É importante que a gente entenda isso. Vou repetir. Quem não veio hoje, ou segunda, escolheu, não vi. É uma escolha. Ah, não, mas eu tinha que fazer isso. Você escolheu. Assim como Marta escolheu. Era uma escolha de Marta. A prova que era uma escolha de Marta é que Maria, a irmã dela, que mora na mesma casa que ela, escolheu outra coisa. Ela escolheu o quê, Maria? Ficar sentada e ouvir os ensinos de Jesus. E Marta escolheu ficar trabalhando, achando que ela estaria mais certa do que Maria. A repreensão de Jesus veio. Você acha que você está certa, Maria? Não, quem está certo é Maria. E veja que sempre aquele que está errado acha que o que está certo está errado. Então, quem não veio porque é uma pessoa muito mais ocupada do que eu, que não tem o que fazer. Então, quem não veio tem certeza absoluta de que as suas motivações para não vir são muito mais fortes do que as nossas motivações para vir. E ainda se engana e diz, eu queria muito ter estado lá. Não queria. Ah, mas se eu tivesse ido, eu ia perder o emprego. É um preço. Mas se eu tivesse feito essa escolha, então o meu cachorrinho ia morrer. É um preço. A vida é feita de escolhas. Desde a hora que você acorda, glória a Deus, até a hora que você vai dormir. Isso é escolha. O que você vai comer, o que você não vai comer, são escolhas. Comer ou não comer é uma escolha. Você já foi obrigado a comer? Alguém chegou e disse, coma um bolo de chocolate agora na minha frente. Nunca fizeram isso comigo, sabe? É um sonho. Só deixa. Né? Mas eu quero que coma tudo. Não deixe nada no prato. Então, é isso. Você escolhe.
A grande questão é que a gente ainda quer colocar a culpa em Deus. Irmão, claro, o Senhor colocou você em determinadas situações para ver onde estava o seu coração. Inclusive a resposta de Jesus, quando Jesus diz ao diabo: nem só de pão viverá o homem viverá de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso está lá no Antigo Testamento, de um texto onde Deus está dizendo: eu deixei vocês terem fome. Eu permiti que vocês passassem por um período aonde vocês iriam sentir ausência de alimento. Ausência de alimento para manter o vigor de vocês. Porque eu queria que vocês aprendessem que vocês não vivem pelo alimento que perece. É o pão vivo que desce do céu, que é o alimento de vocês. Jesus fala isso no Novo Testamento também. Vocês estão me buscando pela motivação errada. Vocês estão me buscando porque eu multipliquei pães. Não me busquem pelo pão que perece. Quem está, por exemplo, na igreja buscando que Jesus abra a porta de emprego, não busque Ele por causa disso. Busque a Ele para entrar pela porta, que é Ele. Como Ele mesmo fala no Evangelho de João: eu sou a porta. Aquele que entrará e sairá e achará pastagem. Então, cuidado com as suas escolhas. Afinal de contas, as suas escolhas não é só que elas vão gerar consequências, isso é fato. Mas as nossas escolhas, elas revelam quem somos. Assim como Jesus vai dizer que a boca vai revelar o que a gente carrega no coração. Então, as nossas escolhas, elas são o principal referencial para a gente saber quem a gente é de verdade. Porque muitas vezes nós temos imaginado ser uma pessoa que não somos. Quantas pessoas têm uma autoimagem de alguém honesto e correto e vive por aí mentindo? Mas no seu interior eles se acham mais honestos do mundo. Conheci uma pessoa que até fez parte da igreja uma época, mentirosa. A pessoa, né? Mas mentia com gosto. Jesus. E ainda diz assim: eu não gosto de mentira. E eu ficava aqui, né? Imagine se gostasse. Né? Então você precisa ter uma autoimagem correta de quem você é. E a palavra de Deus funciona como esse espelho, mostrando as nossas imperfeições e como nós devemos tratá-las. Versículo 2. Eu tenho que adiantar o horário, só tenho até meia-noite, então vou fazer o que eu posso. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito. Esse versículo mostra pra gente, né? Em hebraico, Lete Aver Erev. A ideia aqui é o cair da tarde. Ou seja, Davi teve o dia todo, ficou o dia todo sem fazer nada. E no cair da tarde, ele resolve dar uma passeada para ver, né, o que é que está acontecendo no seu palácio. E aqui esse verbozinho: e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço a uma mulher que se estava lavando. Esse verbo ver, vaiar e viu, simples. Um verbo simples que abre uma porta para o mal entrar. É por isso que a Bíblia vai dizer que a gente tem que tomar cuidado, inclusive onde a gente bota o nosso olhar. Cuidado para onde você está olhando. Cuidado como você está olhando. Pois os olhos são a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo vai ser mau. Então veja como a gente tem que tomar cuidado, né, das más companhias. Por exemplo, quem fica na internet fuçando a vida dos outros?
né? Porque hoje em dia não tem mais tititi contigo, não é da época de vocês, né? Era uma revista de fofoca, já vê pelo nome, né? Tititi. Caras, para ver a vida dos famosos. Não tem mais, então a gente fica na internet fuçando a vida das pessoas. O que você acha que vai brotar no seu coração? Inveja. Inveja de uma coisa que não é real. Porque aquilo dali não é real. Aquelas pessoas não são o que elas postam. Aquilo dali é somente para produzir em você inveja e desespero e vontade de ser igual. O ímpio fazendo isso é normal, mas o cristão. Davi, então, ele viu. E ela estava tomando banho. É apropriado o homem ficar fazendo isso? Não. Veja que, no caso dos filhos de Noé, o filho que descobriu a nudez do pai e depois foi fofocar para os irmãos, Cão, ele foi condenado. Enquanto que os outros irmãos, Sem e Jafé, sabiam que o pai estava despido, eles não olharam não. Eles pegaram um lençol, cada um segurou numa ponta e eles foram andando de costas. E cobriram o pai sem olhar para a nudez do pai. O que é isso? Honra. Então veja que aqui a questão de Davi, ela é muito mais profunda do que um olhar superficial pode transmitir para a gente. Quando nós nos afastamos de Deus, irmãos, a gente começa a fazer escolhas cada vez piores e a gente nem percebe. A gente começa, e é o que eu escrevi aqui no livreto de vocês, a gente começa a normalizar o pecado. Todo mundo faz isso. Sim, a gente não é do mundo, é. Atitudes que a sociedade aprova não diz muito pra gente, pelo contrário. A gente tem que ir com cuidado, porque se as pessoas que não são de Cristo estão aprovando, é um indício de que eu tenho que olhar isso com cautela, porque provavelmente o Senhor reprova. Veja que no caso da igreja de Tiatira, ela estava tolerando. Não é nem que ela estava incentivando, ela estava simplesmente tolerando algo dentro do ambiente da igreja que o Senhor não tolerava. E por isso ela é severamente repreendida em Apocalipse. Então é preciso que nós entendamos a nossa responsabilidade. É um grande privilégio ser um cristão, sem sombra de dúvidas. Mas tem uma responsabilidade com isso. Então, por exemplo, aqui na igreja, você quer ser visto como um irmão, como uma irmã de fé, haja como tal. As nossas ações, elas falam muito mais do que as nossas palavras. As nossas ações são, de fato, reflexo daquilo que a gente pensa. Porque o homem vai agir conforme seus pensamentos. Falamos muitas vezes algumas coisas, como John Bunyan vai retratar um personagem chamado Walkwise. Falava tudo certinho, mas na hora de fazer, nada. Mas falava tudo certo. Então, o cuidado que a gente tem que ter, e sempre quando eu falo isso, é o autocuidado, irmãos. Ninguém pode se santificar por você. Ninguém pode fazer as escolhas que só você tem que fazer. Glória a Deus. Ninguém pode escolher por nós seguir a Jesus. Isso é pessoal e intransferível. Versículo 2 ainda. E esta mulher era muito formosa à vista. É impressionante o paralelismo, o paralelo que tem entre essa passagem e Gênesis 3. Em hebraico é a mesma fala. Tovat Mahed Meod significa muito boa aparência. Foi exatamente o que Eva sentiu quando olhou para o fruto.
Lembra que a gente lê lá? E era boa para a vista, para ser apreciada. É o verbo que é usado aqui para ver como Davi olhou para Betseba. Da mesma forma que Eva havia olhado para o fruto que Deus havia dito para não comer. O que eu quero mostrar para vocês é que o pecado continua sendo o mesmo. Quando a gente chegar, se permitir tempo, se não outro dia, se Deus assim o quiser, vamos ver que quando Davi confessa o pecado, quando Davi é repreendido pelo seu pecado, a palavra em hebraico significa errar o alvo. Você lança a flecha em uma direção errada. Você errou o alvo. É essa palavra que trata de pecado. Significa que você está andando na direção errada. Agora no versículo 3. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. Veja como Davi, ele vai aqui usar de todos os seus recursos reais para dar vazão a um desejo que ele deveria combater. Então Deus colocou Davi como rei para isso, para ele usar o poder de rei, para agora ter acesso a qualquer mulher que ele quisesse. Foi para isso que Deus colocou ele como rei. Então veja que, por que as pessoas querem dinheiro? Por que as pessoas querem poder e reconhecimento social? Porque isso faz com que elas consigam usar isso para satisfazer os seus desejos. Veja, por exemplo, como é o tratamento da maioria das pessoas quando vê uma pessoa famosa. Então, por que você acha que as pessoas querem ser famosas? Para receber esse tipo de tratamento. Então, aqui Davi já começa, uma queda vertiginosa. Aquele exemplo que ele deu lá em Golias, não, eu vou combater o combate, ninguém vai, eu vou, sou eu que tenho que ir, Deus me ungiu, eu vou. Não, agora ele vai usar a fama dele, o poder que Deus colocou na mão dele, para a satisfação dos seus deleites. A gente vê o irmão Tiago nos repreendendo na sua carta. Vocês pedem e não recebem, porque vocês têm pedido mal. Vocês têm pedido simplesmente para satisfazer as suas concupiscências e não para agradar a Deus. Então é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente faz, quando a gente pensa em realizar alguma coisa, o questionamento ele tem que vir, irmãos. Estamos agradando a Deus com essa atitude, sim ou não? Se a resposta for não, nós temos que combater esse pensamento, esse desejo, e não estimular. Porque pensamentos ruins, vontades e desejos impuros, nós não estamos livres de tê-los. Pelo contrário, temos a convicção que em momentos da nossa vida vamos ser atacados por eles. Mas a questão é como a gente reage diante deles. A gente luta e combate, ou a gente aceita aquilo de forma passiva e busca fazer o que é errado aos olhos do Senhor? É isso que a gente vê aqui no texto. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, e agora mulher de Urias, o heteu? É casada, Davi. Ele já estava todo errado até aqui. Mas veja que nem esse alerta para. Porque é isso, irmãos, quando a gente começa a cair, é mais difícil parar a queda. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Já viram a expressão bola de neve? Tem até uma igreja com esse nome, né? Não sei se ainda tem, porque tem uma série de problemas. Ainda tem? Pois é, que o fundador faleceu, né? Eles começaram a ter alguns conteúdos internos. Mas essa expressão significa o quê? O que acontece com a bola de neve? Ela começa pequenininha no cume da montanha. E à medida que ela vai descendo, ela vai
pegando o tamanho, e quando ela chega, né, no pé da montanha, por assim dizer, é como se fosse uma avalanche imensa. Mas começou como pequenininho. Assim é as nossas escolhas ruins. Começam aparentemente como escolhas pequenas e inofensivas. Mas é só isso aqui. Nunca é só isso aqui. É quando você diz que vai comer uma pipoca. Quem come uma pipoca? Não, meu filho, você come um balde de pipoca. É verdade. Você come 5 baldes de pipoca. Você acaba com o estoque de milho do bairro. Então, seja honesto. Mas a gente gosta de se enganar. A gente gosta de achar que não é como de fato as coisas se apresentam. Versículo 13. Mandou Davi indagar quem era. E ele descobriu que era mulher de Urias, o Heteu. Aqui, a frase, ela vai gritar para Davi um limite, inclusive moral, não é nem mais espiritual aqui, porque o espiritual de Davi já estava, né, no chão. Mas isso é moral. Davi, você poderia escolher qualquer outra, Davi. Não deveria orar antes, como você sempre fez com tudo. Mas essa daí não, Davi, você é casada não pode. Está na lei. Não cobiçará a mulher do próximo. Está escrito. Mas isso, veja que nem isso freia. Veja, irmãos, quando a gente faz determinadas escolhas e a gente, né, insiste nelas, fica cada vez mais difícil frear. Cada vez mais difícil frear. É como um trem desgovernado. Quanto mais ele vai pegando velocidade, vai ficando mais perigoso. É como um caminhão sem freios numa ladeira. À medida que ele vai descendo a ladeira, a velocidade vai o quê? Aumentando. Então é assim também com as nossas escolhas. Por isso a gente tem que escolher com cuidado. A gente não deveria ter pressa para nada. Glória a Deus. A gente não deveria se sentir pressionado a tomar nenhuma atitude. Mas muitas vezes nós somos o nosso maior inimigo. Veja que às vezes a gente é que está se pressionando, a gente é que está se cobrando numa cobrança ruim, no sentido de fazer escolhas ruins sem pensar antes, sem buscar, por exemplo, um aconselhamento. Estou pensando em fazer isso aqui, será que eu estou certo ou errado? Um irmão, né, espiritual vai dizer: ó, irmão, não faça isso não. Está vendo? A Bíblia diz que não deve fazer isso. Já funcionaria como um freio, alguém para te ajudar. Então cuidado, irmãos, porque aquele que nos avisa a respeito dos nossos erros não é nosso inimigo. Nosso inimigo é aquele que olha para os nossos erros e sorri. Olha para os nossos erros e muitas vezes normaliza. Não se cobre tanto. Afinal de contas, isso é super normal nos dias de hoje. Você é crente, rapaz? Não tem isso não. Então, quando eu ouço determinados irmãos falando com outros irmãos, eu fico imaginando, eu acho que nenhum é irmão aí não. Porque não pode esse tipo de conselho. Sabe, conselho é uma atitude de extrema responsabilidade diante de Deus. Veja, você não é obrigado a dar a sua opinião. Mas uma vez que você dá a sua opinião, você é responsável por ela. Por isso o cuidado que a gente tem que ter. Uma das coisas mais absurdas que a gente ouve no meio evangélico é: eu acho que deveria. Eu acho. E se seu achismo estiver errado? Você já imaginou? Se a pessoa está a 100 km por hora e diz: eu acho que eu devo puxar o freio de mão.
Você vai acontecer o quê? Um carro que está 100 km por hora e a pessoa puxa o freio de mão. Ele vai capotar. E eu achei errado. Não, irmão, você tem que saber as coisas. Por isso você precisa se esforçar para saber. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Eu sei. O cristão tem que saber das coisas e não achar. Quando é na sua vida, é uma coisa. E pior é quando você acha na vida dos outros. Eu acho que você deveria fazer assim. Olha, irmão, eu já fiz, né, atividade física de alto rendimento quando eu era mais novo. E você vai para determinados ambientes, quando as pessoas estão corrigindo alguém de fazer um exercício errado na academia, rapaz, é ridículo. A pessoa consegue mostrar mais errado ainda. Acabou de inventar um exercício novo. Né? CrossFit ficou para trás. Você vê, é cada exercício que você vê as pessoas fazendo, fala, meu Deus. Aí chega, não é assim não, é desse jeito, ai, pior. Eu acho. Aí a pessoa fica toda entrevada. Misericórdia. 2 semanas sem conseguir andar direito. Rapaz, o treino foi pesado. Perdoa-me, senhor. Não foi o treino não, foi a falta de conhecimento mesmo. É verdade. Né? Que fez com que você botasse sobrecarga onde não deveria. Meu Deus. Então, cuidado, porque a falta de conhecimento, irmãos, causa dano. Imagine um médico. Será que eu devo furar essa veia aqui ou a outra? Já pensou? Aí você olha para o médico antes de fazer a operação em você, ele está o quê? Eu não sei qual aparelho eu uso. Não sei se eu uso esse bisturi ou a serra elétrica. Eu acho que a pessoa se levanta e sai, mesmo sedada, né? Sai corre, né? Do abatedouro, porque não é mesa de operação, né? Não é sempre o cirúrgico, é um abatedouro. Então, o cuidado que você tem que ter, irmão. Você leva o carro para o mecânico, é a rede emboca da parafuseta, já vi daqui. Uma peça que nem existe. Então, cuidado, porque a falta de conhecimento causa dano. Então, versículo 4. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Olha a expressão, o verbo mandou, não pediu, não convidou. Por quê? Porque ele é rei. Tem gente que tem vivido assim. Percebeu por que as pessoas querem tanto dinheiro? Para mandar. Tinha uma personagem de um programa humorístico há muitos anos atrás que dizia, eu estou pagando. E as pessoas têm essa expressão, né? Eu estou pagando. Tem gente que acha isso na igreja. Aí, aqui mesmo quebra a cara. Não vai pregar desse jeito. Cuidado. Tinha uma vez, não foi de propósito não, irmão, Deus sabe meu coração. Ele sabe, graças a Deus. Fique em paz. Foi na boca do rio, um grupo assim de gente que tinha dinheiro. Não sei o que foi fazer lá. Eu preguei sobre o jovem rico. Mas já estava para pregar sobre o jovem rico. A visita deles foi inesperada. E aí quem ouviu disse, o pastor fez de propósito. Mas não, irmão, fiz não sabia que eles iam vir. Não voltaram mais, não entendi. Quem vem aqui é outro que nada, que é o dinheiro todo. Não prestou atenção, porque Jesus manda na parábola, vende tudo que tem, dá aos pobres, não mandou dar ele. Mas a interpretação que as pessoas dão é segundo as suas próprias concupiscências, e não segundo a verdade. Então, cuidado que a gente tem que ter aqui, para que a gente não venha usar da prerrogativa que a gente tem de cristão para fazer coisa errada, para incentivar coisa errada. Tem gente, por exemplo, por incrível que pareça, tem gente que sabe menos da Bíblia que você. Eu sei que é difícil. Brincadeira. Mas assim, tem gente que sabe menos.
Porque vocês pelo menos vêm para os cultos, né? Vai ouvindo uma coisa aqui, uma coisa ali, entra por osmose. Teve uma pessoa mesmo que tinha problemas mentais, frequentava um culto, e ele decorou. Renuncia tudo, tome sua cruz, siga Jesus. E ele falava assim, eu estou tentando imitar ele. Rapaz, a pessoa tem problemas mentais. Sérios. Mas de tanto ouvir os cultos, e ele via por causa da sobremesa, né? De tanto ouvir os cultos, ele conseguiu assimilar os principais fundamentos da fé cristã. Que ele dizia que eu só falava isso. Eu falei, glória a Deus, pelo menos ele gravou a parte certa. Renuncia a tudo, tome a sua cruz. Problemas mentais sérios, irmãos. Mas a repetição ele conseguiu gravar. Se ele está praticando, provavelmente não, né? É o que tudo indica. Mas, olha como fica indesculpável. Então, cuidado para que você não esteja sendo instrumento de tropeço para outros. Imagina, a pessoa é cristã, vai pedir. A pessoa não é cristã, pede um conselho para você. Olha. E você, em vez de evangelizar, faz apologia ao erro. Pastor, mas a pessoa não é cristã. Mas você é. Pelo menos eu achava que fosse. Então, cuidado, irmãos, porque a nossa postura vai revelar quem somos. Nosso cristianismo ele deve ser inegociável. Ou então, não há por que sermos cristãos, como eu disse. Não há nenhuma imposição. Você pode escolher ser o que você quiser ser, né? Esses dias eu estava vendo um folheto que me deram num lugar que eu fui obrigado a ir. Aí estava dizendo lá, me ensinando, né? O que é transgênero, cisgênero, não sei o que de gênero. Rapaz, é tanta coisa, me confundiu. Porque na Bíblia eu aprendi que Deus fez homem e mulher, e foi aí. Mas agora não, agora é tanto gênero. Eu falo, rapaz, o homem consegue, né, fazer umas coisas diferentes, né, a ponto de ter que ensinar pra gente, porque não é o normal, né, não é o que os olhos podem ver, mas ainda assim é visto pela grande maioria como algo normal. Não é normal. Então aqui eu queria mostrar só para vocês assim, nesse primeiro momento a progressão do pecado, como está no livreto de vocês. O que acontece? Davi vê e Davi não reflete sobre o que viu. Davi deseja e Davi não reflete sobre o que ele está desejando. Davi toma. E ele nem pergunta se aquilo é permitido por Deus ou não. No caso aqui específico ele sabe que não é. Mas veja, e depois ele encobre. Por quê? Porque quando a gente, irmãos, está obstinado por alguma coisa, a gente perde o referencial moral. A gente perde o referencial de certo e errado. O certo começa a ser aquilo que me satisfaz e não aquilo que de fato é certo, como o irmão disse. O certo começa a ser relativo. O certo é o que me satisfaz. Está me fazendo feliz, então Deus deve estar feliz também. Não, está não. Deus não olha como homem. Por isso que quando nós lemos Romanos, nós aprendemos que devemos ser transformados, para que então a nossa mente esteja alinhada à mente do Senhor e possamos experimentar a sua vontade como boa, perfeita e agradável. Se não houver essa transformação, a vontade de Deus passa a ser ruim, imperfeita, desagradável. É o que acontece aqui. Davi queria, mas ele sabia que não podia. Então ele desconsidera. Porque a partir do momento que a vontade de Deus começa a ser ruim, imperfeita e desagradável, por que eu não posso ter o que eu quero? Eu posso, eu sou rei. Mas quem te colocou como rei? Essa que é a grande questão. Lembra do que a gente até falou recentemente? Na segunda-feira? Deus deu, Deus tira também. É o cuidado que a gente tem que ter, né? Nada na nossa vida é garantido, irmãos. Nem a salvação.
Ah, mas eu tenho certeza que eu sou salvo. Olha o versículo que eu disse a vocês. Você acha que está em pé? Cuide-se para que não caia. Examine o homem a si mesmo. Então, aqui a gente percebe que o autoexame passa longe, porque quando a gente faz escolhas ruins, a gente não quer ser examinado. É como, por exemplo, irmãos, por que você acha que eu não gosto de balança? Porque a balança nunca foi um referencial positivo para mim. A minha vida inteira eu vivi quase que toda a minha vida acima do peso. Então eu olhava para a balança como o quê? Um vilão. Eu quase que via aqueles dentes assim, aquelas unhas querendo me pegar e revelar o meu peso. Porque enquanto eu não me peso, é só o achismo. Não, eu acho que eu estou com peso X. Eu acho que eu estou pesando 50 em cada lado. Então, o que a balança vai fazer? Revelar o que eu não quero ver. Então, a balança que era para ser um aliado, que ela vai te dar uma informação que você não tem, que é o peso que você tem, está pesando, ela que é o instrumento que revela, a gente vai olhar ela como um instrumento, como alguém, como algo ruim. Então, é isso que a gente faz. Pessoas têm esse relacionamento muitas vezes com a igreja, com a Bíblia. Por quê? Porque revela. Muitas vezes o que a gente quer esconder. Então, se você está vivendo uma vida errada, você não vai ficar feliz se isso for revelado. Então, se você imaginar que aquilo pode ser revelado, você se afasta daquele ambiente. É assim que acontece com as pessoas que começam a agir obstinadamente para satisfazer os seus apetites. Então Davi enviou mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela. Veja como tudo vai acontecer rápido. Tudo acontece muito rápido. É a necessidade, como Jesus revela, orai e vigiai, sem cessar um momento de descuido. O apóstolo Pedro, entendendo a realidade da batalha espiritual, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, ele diz: porque o diabo, que é o vosso adversário, vive ao derredor, bramando como um leão, esperando. Ele está esperando a quem possa tragar. Então ele está esperando. Ele sabe dos seus apetites. Então, Davi se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. E agora no versículo 5. Davi acha que aquilo, foi um momento, foi um deslize. Não foi. A quem mais é dado, mais lhe será cobrado, exigido. A mulher concebeu. Agora o pecado de Davi ficou mais difícil de ser ocultado, porque ela ficou grávida. E você sabe que, imagine, até hoje, para você ter um diagnóstico de gravidez, demora. E mesmo com todos os aparatos que a gente tem na medicina moderna, imagine isso há tempos atrás. Então, vem um tempo em que Davi está achando que nada aconteceu, mas as consequências chegam. Então, no texto parece que foi um momento depois. Não, passou tempo aqui, irmãos. Para você diagnosticar uma gravidez, naquela época, é mais de mês. Então, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Três palavras que derrubam a ilusão do controle de Davi. Davi achou que estava no controle da situação. Ele tirou umas férias e aí ele curtiu demais nessas férias e ele achou que nada ia
acontecer, que nada seria descoberto e que aquilo seria rapidamente esquecido. Pois é, irmãos, tudo que a gente faz em oculto, Deus está vendo. Deus é a plateia de tudo que a gente faz, seja na vista dos outros, seja fora da vista. Deus está vendo tudo. E o mais assustador, não é só que Ele está vendo, Ele está presente. Um dos atributos de Deus que a gente já conhece é a onipresença. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é só que Ele viu, Ele presenciou as ações. Então é algo que deve suscitar a nossa preocupação e a nosso temor. É por isso que existem expressões na Bíblia que, num olhar superficial, como a gente tem tentado mostrar aqui, a gente não consegue absorver o que está sendo expressado. É como, por exemplo, no texto que Elias diz: o Deus cuja presença estou. O que Elias está querendo dizer? Eu vivo diante da presença de Deus. Tudo que eu faço, Deus está presente. Em nenhum momento do meu viver, Deus esteve ausente. O Deus cuja presença estou. Então, essa consciência de que o Senhor está presente em todos os momentos, mesmo naqueles em que de repente a gente não gostaria que Ele estivesse. Não existe um botão liga e desliga Jeová. Deus está sempre presente. E a mulher então manda mensagem: Batseba. Versículo 6. E agora começa o quê? Uma tentativa desenfreada de Davi contra o relógio para tentar ocultar o seu pecado. Então ela fica sabendo que está grávida, ela manda o recado. Então Davi agora precisa ocultar isso, precisa esconder isso, porque ela é casada e o seu marido está onde Davi deveria, lutando no exército do Senhor. Então, olha que coisa. Versículo 6. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Veja que as pessoas não questionam em momento nenhum as ordens de Davi, porque há uma pressuposição de todos que Davi está agindo conforme a vontade de Deus. Olha o perigo, irmãos. É a mesma coisa você que é crente, e as pessoas sabem que você é crente, então cada atitude que você toma, as pessoas ao seu redor pressupõem que você está fazendo algo que Deus aprova. Porque você diz que é de Deus, evangeliza, chama as pessoas para estar na igreja com você, repreende as pessoas usando o nome de Deus. Então as pessoas vão olhar para você como alguém que faz as coisas debaixo de uma aprovação divina. Olha o perigo, irmãos. Então tudo aquilo que é um privilégio representa também uma responsabilidade. Versículo 6, já caminhando. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou. Versículo 7. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe. Veja como Davi agora, ele começa a teatralizar. A gente ia imaginar isso de Davi, irmão. Davi usando de subterfúgios que os ímpios usam para tentar esconder o que de fato ele queria. Isso aqui é um instrumento dos falsos mestres. Como o apóstolo Paulo diz, eles fazem as coisas usando artifícios visuais para esconder o que de fato eles carregam dentro. Por isso eles parecem ministros de justiça, mas não são servos do mal. Olha o perigo da transgressão de um cristão. Veja, quando a gente passa rápido por uma leitura como essa, a gente não tem a noção da profundidade do buraco que Davi caiu.
Então Davi, vindo pois Urias, versículo 7, a ele, perguntou Davi como passava Joabe, como estava o povo e como ia a guerra. Davi já sabia de tudo. Na verdade, Davi aqui está só fingindo se preocupar com o que está acontecendo com o seu povo, quando na verdade ele já parou de pensar isso há muito tempo. É como, por exemplo, irmãos, existem pessoas que se dizem congregando aqui com a gente, que a gente tem uma dificuldade muito grande de acreditar que essas pessoas congregam aqui, porque não há qualquer tipo de preocupação e ocupação com a espiritualidade de ninguém, nem com o dia a dia da igreja e as necessidades. Então, mas eu me considero, mas isso você sabe que não significa nada, né? É o que você faz que conta. Jesus conta uma parábola acerca de um pai que tinha 2 filhos. Chegou na época da colheita. Ele vai até o filho mais novo e chama: filho, vamos, está na hora da colheita. O filho mais novo diz o quê? Não. Meu pai, eu não vou. Vai ficar triste, mas o filho mais novo se arrepende e vai. O pai também foi até o filho mais velho e disse: filho, vamos para a colheita? O filho mais velho disse: claro, pai, eu vou, mas não foi. E aí o Senhor Jesus pergunta: quem você acha que agradou o pai? Quem você acha que fez com que o pai ficasse feliz? Então, a mesma coisa. As nossas palavras, elas só são importantes se elas de fato verbalizam o que a gente faz e sente. Se não, é a hipocrisia querendo aplausos. Então, quando uma pessoa doa uma grande soma de dinheiro a uma instituição de caridade e faz propaganda com isso, ela fez como Jesus mandou? Não. Porque Jesus disse, quando você for fazer esse tipo de coisa, doação, que a sua mão direita não saiba o que fez a esquerda. Mas você faz propaganda. E você diz que você está fazendo isso porque você é um seguidor de Jesus. Está na cara que não é. Porque Jesus disse que era para fazer de uma forma totalmente diferente. Então, mas os evangélicos aplaudem. Está vendo? Crente. Fazendo... Crente? Não. Aquele que diz estar em Cristo, necessariamente tem que andar como ele andou. Davi sabia disso. Davi escreveu salmos sobre isso. Versículo 8. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Olha que coisa interessante. Eu não vou me delongar, mas aqui a gente tem um paralelo muito importante que a gente poderia traçar com Gênesis. Em Gênesis capítulo 1 e 2, nós vemos que Adão e Eva, eles usufruíam da presença de Deus. Deus ia ter com eles todos os dias, nesse horário aqui que Davi foi pecar. Esse horário, a viração do dia é dia e começa a ser noite. Era nesse horário que Deus ia até eles, conversar com eles. Por que a gente sabe? Porque foi no momento que eles tentavam se esconder, lá em Gênesis 3. E aqui a gente percebe essa mesma atitude, né? De um Adão que andou com Deus e de repente não podia mais, porque foi expulso. E aí no capítulo 5 de Gênesis a gente lê algo que os nossos ouvidos muitas vezes não captam: a maravilha. E Enoque andou com Deus. E você, como é um estudioso da Bíblia, que eu sei, apesar de você tentar esconder, então você pega e faz uns cálculos. Adão viveu 900 anos,
pessoa que viveu tantos anos, e aí você chega à seguinte constatação, que Enoque e Adão viveram por um período juntos na terra. Então, Enoque andou com Deus e Adão viu isso. Ele deixou de andar com Deus, ele perdeu esse privilégio quando ele pecou. E acha agora que é impossível um dos seus descendentes fazerem isso. E aí ele vê um deles fazendo. E Enoque andou com Deus. Mesmo num mundo totalmente repleto de pecado. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente deixa de fazer o que a gente deveria fazer porque a gente acha que ninguém está fazendo. Aí Deus faz questão de mostrar, não tem gente fazendo. O profeta Elias passou por esse perigo. Ele achou que Deus não estava fazendo a parte dele no acordo. E ele disse, Senhor, eu estou querendo abreviar meu ministério, me leva logo, não quero ficar mais aqui. E aí o Senhor, o que foi que aconteceu, Elias? Não, o cara de Jezabel mataram todo mundo, todos os profetas, só restou eu. Elias, a sua matemática não está muito correta não. Eu reservei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. 7.000 joelhos. Então, muitas vezes nós recebemos essa séria disciplina do Senhor, sem falar nada. O Senhor mostra. Você não quer andar comigo porque você disse que ninguém está fazendo isso? Quem está fazendo aqui? Urias não tinha nenhuma das regalias de Davi. Mostra que é possível ser fiel. E olha que Urias nem é um judeu por sangue, um hebreu por sangue, porque ele é eteu. Um povo que vai ser anexado, né? Que é recepcionado. Não, eu quero ficar do seu lado, Davi. Então vamos, fica do nosso lado. Mas ele não era por sangue, mas estava sendo muito mais obediente a Deus do que o próprio Davi. Olha como são as coisas na igreja. É por isso que a gente vai perceber que todos aqueles que não estão ajudando, de fato estão atrapalhando. Não tem como sermos neutros no ambiente eclesiástico, no ambiente da igreja. Se você não contribui ativamente para a expansão do ministério local, para a expansão do reino de Deus por meio do ministério local, você está atrapalhando. Lava os teus pés, vai para sua casa, ainda manda um presente para ele. Porém, Urias se deitou à porta da casa real. Urias não foi nem para casa, Urias ficou na porta do palácio como soldado. Porque mas se todos os soldados estão aqui, por que eu vou ser diferente? Se a gente está na época da guerra, que tipo de soldado eu sou? Que na época da guerra vou ficar em minha casa no bem bom, sendo que está todo mundo na batalha. É como a gente já falou, irmãos, nem todas as pessoas são chamadas para ir, mas aqueles que não foram chamados a ir, eles estão segurando na corda daqueles que estão indo. Eles estão contribuindo, eles estão motivando, eles estão se responsabilizando pela igreja local para que outras pessoas possam ser enviadas a algum lugar. Todos estão trabalhando ativamente. Ou não estão. Ou não tem, mas eu não tenho esse chamado. Todos têm. Alguns vão exercer esse chamado indo, outros vão exercer esse chamado ficando para que outros possam ir. É por isso que o apóstolo Paulo, quando fala da importância do evangelismo em Romanos 10, ele diz, e como irão se não forem enviados? A responsabilidade dos locais em relação aos que são enviados.
Não, mas eu não tenho esse chamado. Então você não é cristão. Porque ou você é o enviado, ou você é um daqueles que está se responsabilizando por ele. Só tem esses dois casos como cristãos. Depois disse: Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi. Quando a gente faz o que é certo, irmãos, a gente não tem que se preocupar em fazer propaganda. É o próprio Deus quem faz com que as atitudes dos seus sejam conhecidas. Quando os apóstolos começam a pregar ousadamente no início de Atos, o que é que acontece? Todo mundo já sabe que eles andaram com Jesus. Eles não precisam dizer quem eles são, porque as pessoas, ao verem eles falando e eles agindo, esses homens estiveram com Jesus. É a mesma coisa. Quando você faz o que é certo, é o Senhor Jesus quem coloca a luz sobre você para que os outros vejam a luz. Urias representa aqui esse contraponto. Davi se tornou rei e como rei pecou. Urias continuava soldado e como soldado estava fiel. Para a gente entender que mesmo quando somos colocados em uma posição diferente, né, nós devemos preservar a mesma humildade no coração. Por isso o Senhor Jesus nos ensina, o apóstolo Paulo, falando do Senhor Jesus e sua humildade, diz que nós todos devemos ter o mesmo sentimento que habitou em Cristo Jesus, que sendo Deus, não tomou, olha o que Davi fez, não tomou como usurpação esse direito de ser Deus, mas de tudo abriu mão. Davi não, Davi faz o contrário. Urias segue o exemplo de Jesus. O próprio rei havia autorizado e mandado um presente para ele ficar na casa dele, com a esposa dele. Ele: não, eu sou soldado, eu sou um soldado fiel. Veja, o fato de alguém que aparentemente tem mais conhecimento que eu me aconselhando a fazer algo errado, não é uma autorização para eu fazer algo errado. Porque quem tem que saber o certo e o errado sou eu. É por isso que o apóstolo Paulo adverte os da Galácia: vocês estão dizendo que esse pessoal aí tem autorização de mudar a mensagem do Evangelho porque são apóstolos. Ainda que eu mesmo, que fui o apóstolo que evangelizou vocês, ou um anjo descendo do céu, traga um evangelho que vá além, que seja anátema. O elogio aos cristãos de Bereia. O apóstolo Paulo chegou nessa cidade, estava todo mundo com a Bíblia aberta, conferindo o que ele pregava. Ele falou: que coisa boa. Porque se chegar um falso mestre aqui, é mais difícil enganar esse pessoal. Glória a Deus. Então quem tem que saber o certo e o errado é cada um de vocês. Amém, glória a Deus. Porque se um líder se desviar, você não pode se deixar se desviar. E é o caso de Urias aqui. Davi diz: vai para casa. Ele foi? Ele está desobedecendo o rei? Não. Ele está abrindo mão do seu direito que o rei havia dado. Por quê? Porque ele sabia que diante de Deus não era a melhor alternativa. Versículo 10: e fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Então quando o pessoal chega para você e diz: rapaz, está tão cansado, a cara. Pastor, você está com os cabelos brancos. Pelo menos tem o cabelo. Ainda acho que é pouco, né? Podia ser como de calmon, assim, ó. Tava grandão, então vai dar uma parada. Foi que eu vou brasileado. Então, Davi vai lá e diz: não vens tu de uma jornada? Não foi o que Pedro falou para Jesus? Não seja, Jesus, tão severo consigo mesmo. É claro que essas coisas não vão acontecer com você. Não foi o que o pessoal tentou fazer com o apóstolo Paulo?
O apóstolo Paulo está indo para Jerusalém, e aí vem um profeta chamado Ágabo, e fala a verdade, diz, ó, Paulo, o negócio vai pegar quando você for para Jerusalém. Se eu fosse você, não ia. E o povo tentou de todas as formas convencer Paulo a não ir para Jerusalém. Mas Paulo, mas foi o Senhor que me mandou. Se ele quer que eu passe pelo que eu tenho que passar lá, não vou fugir. É a vontade dele. Então, quantas pessoas se aproximam de você e de mim? Tá tão sofrido. Não vá hoje não. É só na quarta. Se eu fosse você, ia pra casa, tirar um cochilinho. Qualquer coisa você liga internet. Bota no Facebook. Quando começar o culto, você dá um amém só para tirar de tempo o pessoal, sabe? Depois vai tirar seu sono, que você está cansado. Aí você diz, não, eu vi pela internet, eu vi tudo. Você faz 2 perguntas no culto. Esse momento eu acho que eu, não estava tão atento assim, não sei, mas eu vi. Inclusive, pastor, você estava com um terno lilás. Tava. Eu e o Batman, né? Bruce Wayne. Então, Urias, não vês tu de uma jornada, porque não desceste a tua casa. Cuidado com essas pessoas que aparentam a preocupação com a nossa carne e não com a nossa alma. Nossa carne, meu filho, pastor, mas você está tão estrupiadozinho. Pois é, meu filho, e vou estrupiar mais ainda se o senhor não me levar por agora. Porque a tendência é o quê? É um negócio muito penando, irmão. Então, tá, o problema é o quê? Pé, joelho, coluna, ombro. Por causa que, né? Pé, joelho, pé, não tem um ombro. Joelho, ombro. Pois é, problema, né? E com o passar do tempo, vai vir mais. Pastor, não deseje isso para você. Eu não desejo não, eu sei que vai vir, mas eu não desejei não. Porque o corpo se desgasta. É a natureza da nossa vida aqui na Terra. O quê? O desgaste. Nosso homem exterior se corrompendo, se desgastando. Mas a preocupação da gente deveria ser com o homem interior. Se ele está em Cristo, ele não está se desgastando, ele está se renovando a cada dia. E é isso que alguém que ama você de verdade está se preocupando. Como vai a sua alma? Porque imagine que você teve uma noite de sono maravilhosa, de hoje para amanhã. Assim, quase um sonho, né? Mas imagine que pode ser que aconteça. Aí você acorda amanhã, você dormiu muito bem. Dormiu, não foi 8, foi 10 horas, o negócio foi bom, bateu certinho, aquele sono que eles chamam, né? Profundo, que diz que é onde acontecem as transformações e o negócio fica bom. Significa que agora você pode ficar uma semana sem dormir? Não, meu filho, você tem que ter esse soninho toda noite. Percebeu? O negócio vai empenar. Se não for hoje, amanhã, depois. Então você já tem que estar preparado. Quem se prepara para o combate, irmãos, não precisa fugir da batalha. Está preparado. A gente aprendeu isso com Davi lutando com Golias. Veja, Davi conseguiu vencer Golias, mas não conseguiu vencer a si mesmo. Não conseguiu vencer a sua própria concupiscência. Percebeu como a nossa luta interna é muito maior do que as lutas externas? Então, o seu problema não é o seu vizinho que lhe incomoda. O seu problema é porque você não aprendeu a viver contente mesmo diante do incômodo do seu vizinho. O seu problema não é que as pessoas te tratam mal. Algumas pessoas te tratam mal. O seu problema é que você espera que todo mundo te trate bem. Pô, você está em batalha, irmão. Esqueceu? Então, Urias entendia que estava em batalha. Versículo 11. E disse Urias a Davi, já quero concluir, viu, irmãos? Fique tranquilo, vocês daqui a pouco já estão em casa, berço esplêndido. E disse Urias a Davi, a arca, Israel e Judá
ficaram em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher. Rapaz, que tapa na cara de Davi. Porque foi exatamente o que ele fez. Davi, que era o exemplo de Israel, agora um soldado está dando lição para ele do que ele deveria fazer. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque todos nós exercemos o ministério na igreja. A responsabilidade não é só minha, a responsabilidade é de todos. O horário que você chega, o horário que você sai, a maneira como você se comporta na igreja, tudo isso. Por exemplo, irmãos, eu fico o culto inteiro sem poder ir no banheiro. Vocês sabiam disso? Não, pastor, achei que quando você ficava aqui atrás do púlpito, automaticamente você parava de sentir vontades. Você achou errado. Tenho vontade. Tenho filhos. Pregando, já tocou o telefone aqui e eu não atendi. Tenho as mesmas vontades que vocês, talvez mais responsabilidade que a maioria de vocês. E o que eu faço não é melhor, é o que todos temos que fazer. E se algum dia eu deixar de fazer, eu vou ser exortado por meio do comportamento de alguém que, mesmo sem ser o pastor da igreja, está fazendo. É isso que é você querer que o reino de Deus cresça. Seja a transformação que você quer nos outros. Eu acho tão bonito ser crente. É mesmo, porque você não é. Eu tenho combatido tanto. Você tem o quê? Nem no horário chega. Não faz nada, sabe? Quanto custa para você ser cristão? Que você tem renunciado? É isso que Urias está mostrando aqui. Fiquei esse tempo todo longe de minha esposa. Deu tempo até para ela me trair com o rei. Mas isso não muda. Eu vou continuar sendo fiel. Eu não vou condicionar a minha fidelidade à fidelidade das pessoas para comigo. Não. Eu vou buscar ser fiel porque o Senhor é fiel. Mas está todo mundo errando com você. Mas Deus não está. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus continua sendo o mesmo. Amém. Mas as pessoas estão, fazendo tantas coisas feias na igreja. Pois é, mas Jesus não está. Amém. É o seu sangue que tem purificado a igreja. É o seu Espírito quem tem nos dado força para continuar. Então, a nossa ação é motivada pelo que Jesus faz e pelo que Jesus fez por nós, e não por como as pessoas estão nos tratando ou não. Mas veja que as pessoas da igreja, elas ficam muito nessa questão, horizontal, e se esquece que o nosso compromisso primeiro é vertical. Não, você é Cristo. Você vai demonstrar isso no meio dos seus irmãos. Mas os meus irmãos não estão merecendo. Igual você, então. Você já imaginou se Cristo nos desse tudo que a gente merece? Quero nem pensar. Preciso concluir. Urias repreende Davi sem achar que está repreendendo. Urias está fazendo o quê? O normal. Eu dei esse exemplo para vocês assim, porque até hoje me impacta. Um corredor espanhol, era a principal corrida da Espanha, de rua. E há anos um espanhol não ganhava essa corrida. Tipo a São Silvestre aqui, que eu não sei qual foi a última vez que um brasileiro ganhou. Então, há anos. E esse espanhol estava em segundo lugar. E aí, o que estava em primeiro lugar, a poucos metros da chegada, tropeçou, caiu. Eu acho que errou a curva, alguma coisa, e ele passou. E aí todo mundo começou ele vai ganhar, ele vai ganhar. E aí quando ele percebeu, ele parou e foi atrás da pessoa e trouxe a pessoa e deixou a pessoa passar antes dele.
Sai por trás do... O que você fez? Não entendi sua pergunta. Não, porque você não ganhou. Como é que eu vou voltar para casa e dizer para minha mãe que eu só ganhei porque uma pessoa errou o caminho? Que tipo de homem eu seria? Que eu só consigo vencer se alguém perder. É uma madeira. Então, como a gente percebe isso, irmãos? É o básico. Urias não está fazendo nada extraordinário. Urias está fazendo o quê? O que se espera de um soldado. Veja, se a gente fizesse só o que se espera de um cristão, era capaz de a gente andar na rua para só aplaudir. Porque ninguém está fazendo. Você imagina, irmãos, olha, eu acho isso fenomenal. A gente tem um grupo no WhatsApp, não tem? Eu creio que a maioria está. A gente tem um grupo também de serviço, não tem? Por exemplo, a pessoa que não vem para ir no culto, por que não avisou no grupo que não veio? O grupo é para isso. Porque se você é membro dessa igreja, todo mundo está esperando que você venha. Se você não vem, ou se a regra para você é não vir, então você não é membro daqui. Não é qualquer comunicação, interação. Então o que fica claro? Que a inserção dessa pessoa na igreja tem sido fingimento. Porque se a sua ligação no trabalho, que é infinitamente inferior do que a sua ligação com a igreja local, espiritualmente falando, se você se ausenta no trabalho, você tem que avisar, pelo menos você não foi. Justificar, aí outra coisa, mas pelo menos avisar que você não foi, que não vai. Para que as pessoas do ambiente de trabalho possam providenciar alguém para te substituir. Mas você não vem. Não, quando a pessoa vem, é uma surpresa, não veio. Ah, hoje vai chover. Como se a gente acreditasse nessas coisas, né? Então, que tipo de pessoa é você que ninguém pode contar com você? Você é tão imprevisível assim, que ninguém pode contar com a sua presença na igreja, porque tem dia que você vem, tem dia que você não vem, e não avisa nada a ninguém, e assim, é isso aí, né? Quem não gostou, tem o seu jeito. Ele dá o jeito dele, porque é Deus. Quem tentar destruir a igreja, Deus o destruirá. Cuidado, porque Deus sempre dá um jeito. Veja a responsabilidade com a obra de Deus. É isso que a gente está aprendendo aqui com Urias. Davi deixou de ser responsável. Ele é o rei. Ah, mas se o rei não está fazendo isso, eu vou fazer? Deveria. O seu relacionamento não é com o rei simplesmente, é com aquele que colocou o rei no lugar dele. Até porque, do ponto de vista aqui histórico, Israel vive uma teocracia. Davi não é o primeiro. O primeiro é Deus. Davi é o segundo na escala. Davi é um representante de Deus tomando conta do povo. Mas Israel vive uma teocracia. É o governo de Deus. Então, cuidado que a gente tem que ter. O nosso serviço é ao Senhor. Amém. Independente se há reconhecimento ou não. Se a maioria das pessoas está fazendo o que é errado e chamando o errado de certo e o certo de errado, meu compromisso é com o Senhor. É assim que a gente tem que agir. Porque no final vai ser você e Deus. Preciso concluir. O pastor já falou isso várias vezes. Pois é, mais uma. Viu? Vai contando. Pela sua vida, pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. É o que Urias responde. Versículo 12. Então disse Davi a Urias: demora-te ainda aqui hoje e amanhã, e te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém naquele dia. E o seguinte, e agora no versículo 13, eu vou concluir aqui, mas o que a gente vai ver ainda pior. Davi vai tentar embebedar Urias, para Urias se relacionar com a sua esposa. Veja, irmãos, aquele que não está buscando a Cristo, ele não vai te deixar em paz enquanto você estiver buscando a Cristo. Então, quando você vê a atitude de determinadas pessoas na igreja, pessoas que não ajudam em nada,
quando elas se aproximam de outras, a gente fica com extrema compaixão dessas outras. Mas ao mesmo tempo a gente entende que alguém só pode andar com outro se estiverem de acordo. Então, quando você anda na igreja com irmãos ou irmãs que não estão agindo claramente segundo a palavra de Deus, é porque você escolheu isso. Até porque, por exemplo, aqui, irmãos, tem banco sobrando. Se eu ficar do lado de uma pessoa que fica mexendo no celular o tempo todo, que faz, pega a cadeira e vai para outro lugar. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Se você não se importa com o culto, eu me importo. Se eu ficar do lado de uma pessoa que toda hora fica importunando o culto, eu não fico perto não, irmão. Eu quero ouvir o que Deus tem a me falar. E eu não vou permitir que ninguém atrapalhe isso. Amém. Não preciso repreender a pessoa. A minha atitude já vai ser uma repreensão clara. Estou sentado do lado de uma pessoa. 3 vezes a pessoa mexeu no celular. Já peguei minha cadeirinha e já fui para outro lugar. Tem lugar. Você vai permitir que aquela pessoa continue tirando o seu foco? Porque é difícil entender. Eu estou falando aqui para quem? É para vocês? Então o que levaria eu estar falando aqui para um grupo tão pequeno de pessoas que a pessoa está mexendo no celular, preocupada com... Não, vai embora, rapaz. Está fazendo o que aqui? Está com sono, vai para casa. Ninguém é obrigado. Mas tem que ter decência e ordem. Você tem que se sentir com temor quando você entrar aqui. A gente já tem providenciado uma caixa de som nova. Agora as cadeiras vão ter instrumento de choque embaixo. Automaticamente, pela batida dos seus corações, ele vai ver se você está dormindo ou acordado. Então quando você vê um irmão saltando assim, é porque a cadeira apitou. Salva o Senhor. Tem gente que já está se ajeitando. Isso aí. Porque isso é uma igreja, irmão. Você imagina, a pessoa vem pela primeira vez no culto, senta do lado de alguém que congrega aqui há 10 anos, aí no meio do culto, a pessoa olha para o lado, está o que congrega aqui há 10 anos. Misericórdia. O que você acha? Que mensagem é que você está passando? Você convidou alguém para vir para a igreja, começou o culto, e aí a pessoa está prestando atenção no pastor, até porque o pastor é escandaloso, a pessoa está assim meio assustado, né? Fica assustado, olhando, e você está lá, mandando zap, respondendo a alguém no, sei lá, Facebook. Eu falei, por quê? Quem te obrigou? Entende, irmãos? Isso é decência e ordem. É o que se espera, é o mínimo que se espera em um ambiente como o nosso. Glória a Deus. Então, quando a gente vê que nem esse respeito está tendo, por quê? Porque acha que, né, não vai dar em nada. O fato de eu não fazer nada é algo que deveria dar mais temor a vocês. Porque se eu não faço nada, é porque eu confio que alguém vai fazer. Aquele que me colocou aqui. Então, esse temor a gente tem que ter sempre. Amém. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, eu quero concluir falando com vocês justamente nesses termos. Quando a gente perde o temor ao Senhor, a queda é certa. O que faz com que Davi tenha essa queda vertiginosa e a gente nem foi até o fim? Porque daqui a pouco ele vai se tornar um assassino. O que fez ele? A falta de temor. O que ele vai falar justamente com Golias. Golias quer botar medo em Davi e diz que nada, Davi, eu não tenho medo de você não, Golias. Eu tenho medo do Senhor. De você tem não. Jesus ensina a gente a quem nós devemos temer. Não tememos aqueles que só podem ferir a nossa carne. Tememos aquele, que pode lançar a alma no inferno. Então é esse temor santo que vai nos manter firmes ou vai nos fazer cair. Então quando a gente vai perdendo o temor pelas coisas santas, vai acontecer com você o que aconteceu com Uzá.
o que aconteceu com Nadab e Abiú, o que aconteceu com Ofni e Finéias, o que aconteceu com Ananias e Safira, o que aconteceu com Judas Iscariotes, e tantos outros exemplos que a gente tem na Bíblia, de pessoas que transgridem porque perderam o temor do Senhor. Como está escrito no Salmo, diz o nécio no seu coração, não a Deus. Então, quando uma pessoa está na casa de Deus, e se comporta desordenadamente, a atitude da pessoa é como a atitude de um ateu. É o que a gente tem visto, e eu vou até fechar aqui para os irmãos ficarem mais tranquilos, que já está acabando. É o que a gente tem visto sobre a questão do ativismo, do ateísmo, né, nas igrejas. Mas como assim, pastor? A pessoa está na igreja e é ateu? Pois é o ateísmo na prática. As pessoas agem como se Deus, né? As pessoas falam como se Deus existisse, mas elas agem como se Ele não existisse. Então, você está na casa de Deus e você se comporta de qualquer jeito. Você fala determinadas coisas abertamente que você sabe que vai suscitar ira. Você insiste em se comportar com uma atitude que suscita a ira de Deus, mesmo sendo avisado inúmeras vezes das consequências disso. Você imagina se Davi fosse repreendido por Natã e ele dissesse, não, de boa, depois eu penso nisso. Foi isso que Davi fez? Não. E a gente inclusive viu a diferença entre Saul e Davi, uma delas foi essa. Quando Saul entre Saul e Davi, quando Saul é repreendido pelo profeta Samuel, qual é a atitude dele? Tenta se justificar. Ele não se arrepende. Ele tenta se justificar. Então é preciso que a gente entenda, enquanto a gente não mudar, não há o que a gente falar de conversão. Porque conversão significa literalmente mudança de direção. Então, o fenômeno que a gente tem visto é uma igreja repleta de crentes não convertidos. Pessoas que agora estão no ambiente religioso, mas a atitude delas continua a mesma de quando não estavam. A gente fica assustado, irmãos, como as pessoas falam de raiva, de ódio, disso, daquilo. Uma fala assim, tão, eu não sei, no meu ouvido fica incomodado com algumas expressões que a gente ouve no ambiente da igreja. Se nem falar, eu fico imaginando, se a pessoa fala isso na presença do pastor, como a pessoa não fala fora do ambiente da igreja? Por isso que a gente tem que despertar, irmãos. Por quê? E eu quero terminar com essa frase. O céu e o inferno são logo ali. Você acha que você vai acordar amanhã de manhã? Qual a certeza que você tem disso? Qual é a certeza que você vai acordar amanhã? Não temos. Então, o céu e o inferno é logo ali. Vamos orar. Ó Deus, ajuda-nos a enxergar, Senhor, o perigo que corremos. À medida que voluntariamente vamos fazendo escolhas que só nos afastam da Tua vontade, da Tua palavra, do Teu povo. Ó Deus, perdoa a nossa insensatez, Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa falta de ordem, a nossa falta de reverência, Senhor. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós tentamos nos justificar a nós mesmos pelos nossos maus caminhos, quando na verdade deveríamos nos arrepender.
Ó Senhor, eu oro para que hoje seja uma noite de salvação, que possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. E como nos foi ensinado pelo teu servo João Batista, que venhamos a produzir frutos dignos de arrependimento. E não apenas dizer que estamos salvos, sem qualquer tipo de evidência disso. Eu oro, Senhor, em favor daqueles que não vieram, daqueles que do nosso meio já têm o coração amornado, daqueles que têm se afastado dia a dia da missão, mas ainda se acreditam como participantes desse ajuntamento solene. Ó Deus, que o Senhor possa revelar a esses olhos fechados a tua luz. Oramos, Senhor, porque acreditamos que esse é o nosso papel, fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos como aqueles que são salvos. Que as nossas ações sejam ações que confirmem o nosso chamado, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo o sentimento de tentar ocultar o que fazemos. Pelo contrário, Senhor, se somos luz, devemos fazer as coisas na luz. Não nos permita, Senhor, desviar do teu caminho, mas que a tua mão poderosa e graciosa nos mantenha mais e mais perto de ti, nosso bom pastor, a cada dia percebemos a proximidade do fim. Despede-nos em paz nessa noite, Senhor, e que a paz que de fato venhamos a buscar seja a nossa reconciliação contigo por meio de Cristo Jesus, e não apenas a ausência de conflitos terrenos, mas que sejamos reconciliados em espírito e em verdade por meio da cruz, e que tudo isso fique evidenciado através do nosso justo proceder. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Amém.